Glória a Deus. Irmãos, quem chegou agora, a leitura está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e verso 18. Amém? Eu senti por bem nós darmos continuidade do culto de terça passada. Ela tem por tema os processos, para o crescimento do crente. Muito processo para o crescimento do crente. Nós tocamos no primeiro assunto, processo de purificação. Viu? É o processo da limpeza. Até numa conversa hoje nós tocamos nesse assunto. Que o crente, o ser humano, quando tem um chamado de Deus, quando é escolhido por Deus, ele vem para a casa do Senhor, se arrepende. E o processo de purificação, irmãos, o básico, ele dura 2 anos, para passar nesse processo de purificação do crente, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas velhas se passaram, porque às vezes está na igreja, mas nunca deixou de trazer as bagagens do mundo, nunca quis trocar o fardo do pecado com o fardo e o jugo de Jesus. Então é um processo melindroso, que é esse processo de purificação na vida do crente, porque passa por muitos processos. E o segundo que nós mencionamos foi ganhar raízes, ou seja, ter relacionamento com Cristo. Além dos processos de purificação, vem aquele processo para o crente criar raízes, firmeza na presença de Deus, para que não vacile. Tem um livro de Provérbios que diz que há caminhos que para o homem parece bem, mas no final dele é a morte. É aquele que não anda no seu próprio desejo, com sua própria vontade, com sua própria direção. É aquele que anda na direção de Deus, é aquele que tem firmeza, tem um relacionamento firme com Cristo. Processo de purificação, aí vem o processo para adquirir raízes e firmeza na presença de Deus. O terceiro que nós mencionamos foi também enfrentar desafios. Ou seja, vem as provas, vem as pelejas, vem as tribulações, vem as dificuldades. Tem que ter desafios, irmão. Se nós não tiver desafio, pensou? Só ser chamado por Deus, escolhido, ser chamado por servo, por serva, ter o nome escrito no livro da vida e viver uma vida tranquila, serena, sem nenhum desafio. Não tem jeito, irmão. Tudo na nossa vida, até pessoal, nós temos desafios. Para chegar em uma formação tem que ter um desafio para a aprendizagem, não é assim? Para chegar em um trabalho tem que ter o desafio para poder passar no processo de quê? Quando você vai entrar, a pessoa vai querer saber de você. Como é que chama a palavra? De entrevista. E além dessa entrevista, quantas pessoas estão na fila aguardando uma vaga, uma oportunidade? É o desafio. Tudo na nossa vida tem um desafio, também na vida cristã. É uma vida de desafios, provas, tribulações. Vem tantas coisas para nós adquirirmos em Deus. Porque a prova, irmãos, ela nos faz ter firmeza, legalidade com Deus. Não adianta nós querer fugir, que nós temos que passar. Então, o terceiro é enfrentar desafios. E o quarto, que nós pronunciamos também, ser forte, ou seja, revestido. Ser forte não quer dizer nós lutarmos contra o nosso próximo, em palavras, em julgamentos, prejugações, não. Ser forte é como está lá em 1 Josué, quando o Senhor diz: olha, ser forte e corajoso, assim como fui com Moisés, eu também serei contigo.
não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, e não te apazes. Ser forte, é enfrentar dificuldade. Ser forte é olhar para o alvo que é Cristo. Ser forte não é olhar para as barreiras, nem as dificuldades, nem os problemas. Se nós olharmos para isso, com certeza nós vamos esmorecer, vamos desanimar. Ser forte é como um corredor, é como um caçador, é como um jogador. O jogador, o alvo dele é a linha de frente, é o gol, viu? Como corredor, o alvo dele é a linha de chegada. Como também o lutador, o alvo dele é vencer. Ele revestir, se preparar a cada dia, como Paulo diz em Efésios 6, verso 10, que nós devemos nos revestir com todas as armaduras de Deus. E ele fala um trecho que diz que a nossa luta não é contra a carne. A minha luta não é contra a irmã Maria. A minha luta não é contra o presbítero Thales. A minha luta não é contra a fraqueza de alguém que fala de mim, que julga de mim, que me apedreja. A minha luta não é isso, com a fraqueza do próximo. A minha luta, viu, irmão, não é contra a carne e sangue, é com as potestades demoníacas. Nossa luta e peleja é contra isso. Por isso que Paulo fala: revesti-vos, porque as potestades, todos os principados das trevas, ele não vai lutar com uma pessoa que está lá escravizada lá fora. Ele vai lutar contra a nossa vida. Ele quer nos tirar da presença de Deus, ele quer nos aborrecer. De que forma ele vai fazer? Ele vai usar alguma ferramenta para poder nos afligir. Qual é a ferramenta que ele mais usa? O mundo da tecnologia. E às vezes ele luta para descobrir o ponto fraco. Você não aguenta o ponto fraco seu, é porque você não aguenta alguém falar de você. O ponto fraco seu é que você não aguenta ser caluniado, ser apedrejado. O ponto fraco seu é as redes sociais. O ponto fraco seu é rabo de saia. O ponto fraco seu é vaidade. O diabo, ele faz isso, as potestades. Enquanto nós estamos aqui, a potestade está lutando. Enquanto nós estamos dormindo, o diabo está premeditando alguma coisa contra a nossa vida. Como o Salmo 91 diz, né? Que ele nos livra do mal que anda na escuridão da noite. Qual é esse mal? Às vezes ele perturba o teu sono, vai lá no teu descanso, vai te colocar o que? Pesadelo. Para você ter pesadelo, sonhos pesados, ruins, angustiantes. E às vezes também vai te impedir com insônia, com algum tipo de enfermidade. Porque nós dormimos fisicamente, mas o diabo não dorme. Por isso que Paulo fala: sede constantes, revestidos de todas as armaduras de Deus. Pedro também ele fala: sede sóbrios, portanto vigiai, porque o vosso adversário, que é o diabo, ele está ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Estamos na presença de Deus, mas ao derredor ele está rugindo como um leão, porque ele tem raiva da minha vida, da sua vida, da nossa vida servindo a Deus. Mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa vida cotidiana de pecado, mas ele tem raiva, ele não admite, ele não aceita. Por ele ser um fracassado, por ele ser um derrotado, ele não aceita, irmão, a nós ser felizes na presença de Deus. Mesmo que nós estamos rastejando, dizendo: não tenho força, não dou conta, mas o Pai, através da graça, está nos ajudando, e ele tem raiva disso. Por isso que falamos: ser forte e também ser revestido. E a quinta parte que nós falamos: ter resultados e dar frutos. Qual ter resultados, irmãos? Não adianta nós ter muitos anos de crente e nós não temos resultados como cristão na presença de Deus. Que resultado nós temos hoje? Mau testemunho? Que resultado nós temos hoje? Vergonhosos, tímidos, covardes, não encaramos as lutas, não enfrentamos. E qual é o fruto que nós estamos dando ao Senhor? Que tipo de fruto?
Será que aqueles frutos que Gálatas capítulo 5 fala, que é o fruto do Espírito, ou são fruto da carne? Então nós temos que fazer o quê? Na quinta parte, ter resultados e dar frutos, irmão. Tudo isso nós passamos pelo processo da nossa vida espiritual, para crescer na presença de Deus. Não é crescer nome, não é se vangloriar, é para nós amadurecermos na presença do Senhor. Soldado não vai à guerra antes primeiro ele não for preparado para uma batalha. O quartel não vai mandar um soldado que não sabe nem mexer, manusear uma arma, não sabe nem manusear uma farda que veste. Tem que passar pelos treinamentos de um campo de batalha, como se defender, como avançar, como se proteger. Assim também, irmãos, é hierarquia espiritual. Tudo Deus tem que nos preparar. Procedimento dura mais ou menos 2 anos básico para uma purificação, porque o Senhor Jesus, Ele nos resgata, Ele nos tira, aí Ele vai fazer o processo de libertação e de purificação na nossa vida. É um momento melindroso, não é fácil. Melindroso por quê? Porque nem todos, irmãos, às vezes vai suportar, não vai estar preparado, não vai entender os processos de Deus. Alguns, no meio da jornada, desistem, outros não suportam, outros vai avante. É por causa do processo que Deus tem na nossa vida. Porque Ele, para poder trazer, vai passar pelo processo, mas depois para outro processo. Primeiro tem que passar pelo processo da purificação. É o que nós falamos na semana passada. E agora Pedro, na sua passagem, quem conheceu a história de Pedro? Um homem sanguíneo, é pescador. Além de ser pescador, era um homem sanguíneo. A Bíblia não relata a vida de Pedro antes de conhecer Jesus. Não fala como é que ele era, se ele era um violento, se ele era um homem brigão. A Bíblia não relata a forma que Pedro era antes de seguir Jesus. Mas depois que ele começou a seguir Jesus, ele foi revelando. Você sabia que o nosso caráter, a nossa vida interior, não é exterior não, ela se revela quando nós estamos na presença de Deus? Como assim, irmão? Aí aonde ela vai se revelar, vai mostrar quem somos. Porque nossa primeira batalha vai ser com ela. Não é com o gigante chamado Satanás, é com o gigante que está dentro de nós, que se chama o velho homem. Porque o velho homem vai manifestar, ele vai mostrar quem é o nosso caráter. Porque, irmão, é assim que quando Jesus nos chama, é a hora que o velho homem vai revelar, porque ele está o que? Oculto dentro da gente. Ele se esconde. Não é porque antes de nós servir a Deus, aí eu fazia isso, eu agia assim, eu era desse jeito, papapá, não. Aí era o seu caráter exterior. Você já estava revelando quem é você realmente exterior. É o homem sem Deus, o homem de uma vida obscura sem Deus. Mas depois que nós aceitamos a Cristo, aí sim, aí que vem a realidade de quem nós somos, que é o processo de purificação, irmão. Aonde nós vamos lutar contra nós mesmos, saber nos dominar. É o processo. Uma coisa que eu vejo lá no exército, lá eles faziam um processo na nossa vida de quê? De dominar a dor, ter resistência, dominar o cansaço, dominar o psicológico da gente. Porque se a gente se entregar ao psicológico, ao cansaço e à dor, nós desistimos, fracassamos, jogamos a toalha na hora. Mas ele nos ensina a ter resistência, a ser o quê? Disciplinado. Um homem, uma mulher disciplinada, ele tem resistência. Assim aonde o Espírito Santo de Deus, quando ele entra no homem, ele vai primeiro adornar o coração, porque o coração é o mecanismo, bem dizer, da nossa mente. E o que está no coração, o que sai da boca, é porque o coração está cheio.
Às vezes falamos sem pensar, respondemos sem pensar, não pensamos primeiro para falar e não pensamos primeiro para responder, não é assim? Então é nesta hora que o velho homem começa a se manifestar, na hora da purificação. Quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, aí vem a realidade. Como? Aí é onde o Senhor vai nos provar para ver qual a intenção do nosso coração. Vai ver se este vaso é resistente, se realmente nós temos propósito, e neste propósito realmente nós vamos ter compromisso com Ele. E além de nós termos compromisso com Ele, se nós vamos estar aptos a obedecer, a santificar nossa vida, a verdadeiramente nos regenerar na presença dEle. Porque o crente, quando ele se regenera, não tem nada, irmão, que suja, que mancha, não tem nada que faz a mente dele, não tem nada que dribla a mente dele, não tem heresia que confunde a vida dele, porque realmente ele está se entregando ao Espírito Santo para verdadeiramente ser adornado por Ele. Porque quando nós somos adornados por Cristo, pode vir o que for, mas estamos ali firmes, nos trancos e nos barrancos, se arrastando, mas nós não cedemos, não enfraquejemos. Nós podemos dizer: Senhor, eu vou jogar tudo. Não tem esse momento que falamos, não tem o momento que nós desejamos morte. É o processo, irmão. Elias, eu admiro Elias, um homem, tudo que falava Deus assinava, tudo. Mas teve um momento que eles teve um processo. Tem um cachorro fazendo festa aqui dentro da igreja, irmão. Irmãos, teve processo. Elias, por quê? Ele pediu a morte. Ele falou: Senhor, eu não sou melhor do que os meus ancestrais, eu não sou melhor do que ninguém, então para mim, melhor eu morrer do que viver. Por quê? Não suportou o quê? Uma perseguição, uma palavra. E Jonas foi um profeta inconformado. Quanta gente inconformado tem servindo a Cristo? Eu sirvo a Cristo, adoro a Cristo, mas às vezes vive numa vida de inconformado, uma vida inconformada que seja. Jonas, ele não aceitou. O Senhor prometeu que ia destruir Nínive, ia matar todos, e ali ele pregou, e na pregação dele surgiu o que? Arrependimento. Porque aquele que se arrepende, Deus perdoa. Aí aconteceu com o povo, Deus perdoou. Não aconteceu o que Jonas premeditava. Agora Deus vai destruir toda essa cidade perversa que tem matado os profetas, essa cidade perversa que tem feito coisas desagradáveis. E de repente veio o arrependimento, que olha que todos jejuaram, irmão, que coisa incrível, né? Deus, ele não resolveu acabar com a cidade. Jonas, inconformado, injuriado, saiu dali, quem sabe chutando pedra, com raiva, fazendo igual aquele menino birrento, né? Foi num lugar lá e ficou no sol, daqui ninguém me tira. Aí Deus fez um pé de abóbora, né? Como é que fala? Abobroeira, né? Crescer, espalhar as ramas e fez sombra. Aí veio um inseto, matou, morreu. E Jonas, olhando para aquilo, conformou mais ainda, porque Deus permitiu aquela planta morrer. E assim foi indo. Aí ele, injuriado, falou a mesma coisa: Senhor, por que o Senhor não fez o que era para fazer? Então para mim é melhor morrer do que viver. Mas quando ele dizia assim: Senhor, por que você não deixou morrer lá na boca daquela baleia? Então é dessas formas, pessoas injuriadas, inconformadas, irmão, aí manifesta na vida da gente, como manifestou em Pedro. Pedro torou a orelha daquele homem. Pedro quis impedir de Jesus morrer. Pedro negou Jesus, né? Pedro fez tantas coisas porque ainda o Senhor estava trabalhando na vida de Pedro. Porque na purificação, irmãos, às vezes todo o tempo nós temos que estar na presença de Deus sendo purificado. Porque às vezes nós até hoje tem coisas que nós não regeneramos na nossa vida. A nossa guerra aqui dentro.
Até hoje não conseguimos regenerar, renunciar. Aquele já falou: Senhor, que farei eu para poder te seguir? Venda tudo que tu tens, reparta aos pobres, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Irmão, não é fácil nós não renunciar a nós mesmos, não. Quem é que vai renunciar a si mesmo, irmão? A luta mais difícil é nós não renunciar a nós mesmos. Renuncia a si mesmo. Por quê? Renuncia a si mesmo porque alguma coisa o Senhor vê nas nossas vidas que precisa ser renunciado. Tem algo na nossa vida que tem que ser limpo, purificado, irmão. E às vezes nós mesmos não conseguimos regenerar. Nós ainda estamos carregando esse fardo. Isso aqui eu vou levar porque eu não consigo ficar longe disso. É igual o rico, que o Senhor falou: venda tudo e reparta aos pobres. Você sabe disso, sei. Aí Jesus fez aquela pergunta repetindo, como eu falei na semana passada. Eu sei de tudo isso. Jesus admirou e falou: ainda te falta uma coisa. Pediu para ele vender. Sabe o que foi? Ainda te falta uma coisa. Aquele jovem olhou para ele: mas o que é que falta em mim? Se eu sei de tudo desde criança, o que é que falta em mim? Para ele está tudo bem, perfeito. Como é que eu vou dizer? Eu estou bem, estou aí na igreja, eu estou na oração de manhã, eu estou na consagração, eu estou buscando a Deus, eu estou pontual aos cultos, alguma coisa eu estou fazendo, mas está faltando alguma coisa que a gente mesmo, às vezes sabemos, e às vezes não sabemos, que precisamos expurgar para fora de gente, da gente. Me fugiu os salmos que Davi falou. Senhor, ele fez uma oração, irmão, porque Deus falou uma coisa com ele e fez uma oração: Senhor, faça, Senhor, que eu me lembre dos meus pecados, que eu já me esqueci, que eu expurgue ele todos para fora. Ele fez essa oração. Ainda te falta uma coisa, irmãos. Às vezes na purificação da nossa vida, Deus está trabalhando no nosso caráter. Eu não dou conta de perdoar o irmão Thales. Eu não vou com o jeito dele. Eu trato ele bem, mas o meu, como diz o outro, o meu espírito não combina com o dele. Tem gente na igreja com ódio do outro, com rancor de outro. Não consegue perdoar, às vezes perdoa da boca para fora. É a forma, irmão, que Deus falou para aquele jovem: ainda te falta uma coisa. Você pode estar na igreja 200 anos, que é difícil, chegar esse tempo, Você pode falar isso, você pode ser tudo, mas te falta uma coisa. O que, Jesus? Aí vem o teste de Jesus: vende tudo que tu tem e reparta com os pobres, e depois o que? Segue-me. Diz que aquele jovem abaixou a cabeça, curvou, entristeceu. Quem sabe ele falou por dentro dele: eu vender tudo que eu tenho, vou dar para pobre? Nada. Isso aqui eu adquiri desde minha infância. Eu vou vender o que eu tenho? Não. Isso aqui eu consegui com os meus méritos, ninguém me ajudou. Tem uns que falam assim com a boca cheia: eu não dependi de ninguém para adquirir o que eu tenho hoje. Eu dependi foi dos meus esforços. Ninguém me ajudou em nada. Eu vou vender, dar de mão beijada? Vou não. Não, então eu prefiro ficar aqui. Vou te seguir, não, mestre. É assim, irmãos. Tem muitos, às vezes, servindo a Deus, mas seguindo Ele não está, não. Às vezes eu estou na igreja, estou fazendo de tudo, mas às vezes eu não estou seguindo a Jesus. Por quê? Alguma coisa está me faltando de eu jogar para fora. Aí vem o processo, e às vezes a gente não entendemos o processo do Senhor na nossa vida, que nós ainda não conseguimos jogar para fora. É processo de Deus, é a Bíblia. E às vezes aquele jovem, ele não quis, ele virou a cabeça, pegou, chamou todos que estavam seguindo, ele pegou o camelo e foi embora. O que é que Jesus falou? Eu queria que os discípulos: ai, mestre, que ele não quis te seguir. Jesus falou: olha, mais vale um camelo entrar numa porta de uma agulha do que um rico desse entrar no céu.
Jesus, ele quer dizer, não discriminando o rico. Jesus estava querendo dizer aquele homem com seu coração preso nas coisas terrenas. O seu coração ainda estava preso na riqueza. O seu coração ainda não estava ligado no alto, mas estava ligado nas coisas da terra. O seu coração ainda não tinha humildade nem amor com o próximo. Ele é egoísta, prepotente, orgulhoso. Por isso que ele não poderia seguir Jesus. E às vezes, irmão, eu estou aqui, mas eu não estou ainda seguindo Jesus. Que isso, irmão? Jesus, ele fez um convite: vinde a mim todos que estáis cansados. Eu vim aonde eu estou, mas se o meu coração ainda está de rancor, de ódio, ira, viu? Não libero o perdão. Jesus, ele está olhando para mim e está dizendo: ainda te falta uma coisa, Júnior. Você tem que seguir a mim. Desse jeito você pensa que está perto de mim, você está pensando que está saindo do teu lugar e não está saindo, porque ainda você não se liberou aquilo que está te prejudicando. E eu quero te ajudar para você seguir a mim. É o processo, irmão. Tem coisa que retarda a nossa bênção na presença de Deus. Ah, Jesus, por que o Senhor demora? O Senhor não cumpre com o Senhor falou comigo? Por que sua promessa não realiza? É porque às vezes nós não estamos aceitando o processo de Deus. Nosso nariz está assim, ó. Em vez de nós estar assim, ó, tinha que estar assim, curvado diante de Deus. Nós estamos empinados o nariz. Jesus, eu quero te servir, mas eu não aceito prova. Eu não aceito. Tem gente que fala assim: eu não aceito tribulação na minha vida, eu não aceito prova na minha vida. Senhor, vou te servir, mas esse negócio de eu ir lá no meu irmão, pedir perdão, lá na minha irmã, fazer isso, eu vou aceitar isso? Não, o nariz está empinado, irmão. Porque quando o nariz está empinado, ele não está servindo e nem adorando a Deus, porque está preso, está amarrado com sua prepotência, o seu orgulho, e não quer aceitar os processos de Deus na vida. Como é que vai crescer espiritualmente? E como que vai cumprir as promessas de Deus? Porque nós mesmos retardamos o que Deus tem na nossa vida. Tem muitos, irmãos, que estão com as suas bênçãos atrasadas. Não é porque Deus trabalha no tempo. Não. Às vezes o seu tempo já chegou, o seu tempo já passou, e você retardou o que Deus tinha contigo. Retardou a promessa de Deus. Às vezes o anjo vem, vou entregar, de repente te encontra ali numa situação, coração rancoroso, magoado. Eu tenho inimizade com A e com B. Não tem esse negócio, meu espírito não combina com o teu não, viu, irmão Herontinho? É a senhora daí, eu daqui, pouco papo, acabou. Se quiser ser minha amiga, fica daí. E não tenta não se atreva. Vamos ser felizes da forma que nós estamos. A senhora daí, eu daqui. Irmão, tem crente desta forma. Desculpa usar o nome da senhora, viu? Tem crente desta forma, irmão, e não aceita. Eu não quero o processo de Deus na minha vida. Então como é que vai receber bênção? Como é que as promessas de Deus vai cumprir? Como vai acontecer? Deus, ele tem o que é de melhor para nós, mas devemos aceitar os processos. Então o que nós lemos aqui, eu só vou ler só o verso 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele é dada toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei na graça e do conhecimento. Por isso que Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Quando se fala antes, crescei, o antes já fala antes que alguém te engane em heresia, antes que alguém te confunda, antes que a tua fé se ofusca, antes que você para no meio do caminho, antes que você desista, antes que você não vai suportar as provações. Quando fala crescei, antes, por isso que
Pedro escreveu antes, vírgula. O que é o antes, irmão? É antes de qualquer situação ou circunstâncias que vai nos prejudicar espiritualmente, antes que o perigo chegue na nossa porta, antes que o inimigo venha fazer com que nós saímos da presença de Deus, desistimos das promessas do Senhor, antes que a nossa vida espiritual seja abalada. Por isso que Pedro diz antes. As irmãs que são professoras aí, né? Tem os teólogos aqui também. Antes que você reprove, estude, não é assim? Antes que você perde o ano, se prepara. Irmão, ninguém cresce assim do dia para o outro, não. Tem um antes. Vem a preparação. Vem tudo na nossa vida, vem os propósitos. Tudo vem o antes. Não é dessa forma não. Pensar que nós aceitamos Jesus, já crescemos de um dia para o outro na presença dele. Jesus falou que eu vou ser uma bênção, que eu vou ser usado, que eu vou ser levado nos quatro cantos da terra, que eu vou atravessar os oceanos voando num avião. Jesus disse que eu vou ser um pregador de multidões. O Senhor me prometeu que eu vou ser um profeta, que eu vou ser isso, vou ser aquilo, uma cantora, um cantor, um missionário, uma missionária. Mas antes tem que preparar, irmão. Mas antes tem que aceitar o processo de Deus. Mas antes tem que aceitar o que Jesus quer conosco. Não é assim, de uma água virando vinho, não é de um dia para a noite, não. Tem processo, tem preço, tem propósito, tem renúncia, tem regeneração, para nós alcançarmos o que Deus tem. Deus prometeu um milagre. Irmão, aquele homem que estava ali doente, o que é que Jesus falou? Pegue a tua cama e anda. E quando aquele homem pegou a cama dele e começou a sair, Jesus diz: olha, não tornes a pecar mais, porque não terá mais outra oportunidade. Aquela cama que aquele homem levava para ele lembrar da onde Jesus tirou ele. O que é que o Senhor Jesus fez para ele? Aqui, irmão, tem momentos que o Senhor fala conosco. Lembra da onde eu te tirei. Lembra o que é que eu tenho feito por você. Não é uma cama, mas é uma lembrança, porque tem processo. Porque é a hora que às vezes nós não falamos de boca, mas Jesus está vendo no coração. Senhor, eu vou desistir, eu vou largar, eu vou jogar peteca, eu vou lá na igreja hoje para ouvir o Senhor falar comigo. Se o Senhor não falar, eu vou desistir. Aí o Senhor fala: lembra da onde eu te tirei. Se tornar a fazer o que tu estás pensando, não terá mais outra oportunidade. Não é assim? Tem que aceitar o processo de Deus. Lembro também daqueles homens que Jesus estava dentro de uma casa, não tinha nem como ninguém chegar nem na porta. Aí tinha um doente. Aí aqueles homens amigos assim, ó, chegou, pegou aquele doente, colocou numa cama, levantou em cima do telhado lá, destampou o telhado e reuniram, amarraram a cama e começaram a descer o doente perto de Jesus lá. Veja que união, hein, irmãos? Veja que situação. Isso aí está querendo dizer o quê? Pegar aquele homem lá e descer até lá onde está Jesus, irmão, chama-se a união, a comunhão. E quando Jesus não admirou nem tanto, não é pelo homem que foi descido da cama. Jesus admirou mais foi por aqueles, a atitude daqueles homens, que mesmo quando ele dizer, pela fé de vocês, esse aqui seja curado, porque Jesus admirou tamanha fé daqueles homens. Tem hoje, irmãos, que está dessa forma. O anjo do Senhor, tem hora que o Espírito Santo de Deus que nos conduz para perto de Jesus. Às vezes nós estamos numa cama, acomodado, tranquilo, doente espiritual, sem força, sem ação.
aquela multidão de problema. Aí vem o Espírito de Deus como aqueles homens, pega nós e aproxima de Jesus. Como, irmão? É daquela forma como Paulo, ele diz: olha, tem uma coisa tão linda que acontece. Como? Na hora que você está de joelhos, não tem palavra de oração, só chora. E às vezes você ajoelha, só lembra do teu problema, só lembra daquele irmão, daquela irmã que te magoou, te apedrejou. Aí você começa a dizer que muitos te abandonaram, ninguém está vendo você mais, na hora que você vai precisa. Aí de repente a personagem manifesta, e com gemido inexprimível ele te leva perto de Jesus, te aproxima lá pertinho de Jesus, e ali ele começa a interceder por você, como aqueles homens pegaram aquele doente na cama e foi descendo lá do telhado perto de Jesus lá para receber a cura. Assim somos nós. Jesus cura a nossa ferida, porque tem o processo da solidão, é o vale, é o deserto. É esse momento que o Senhor nos leva para lá. E a única pessoa que nos aproxima de Jesus não é pastor, não é ciclo de oração, entenda, não é igreja, entenda em nome de Jesus, porque tem muitos que pecam falando isso, irmãos. Tem muitos que estão pecando diante de Deus, falando essa situação, que pastor, que igreja, que irmãos me abandonaram, me negaram. Não, Deus te levou para o deserto para ter um processo contigo, mas ninguém está sozinho no deserto, não. Há um procedimento que se chama Espírito Santo, que te aproxima de Jesus. Esse Espírito Santo está trabalhando por você e por nós. Ele está sarando as tuas feridas. É Ele. Braço amado. É o Espírito Santo. Eu e você, nós temos que entender, não culpe ninguém, porque é um processo. Se é necessário passar, passamos. Deus já traçou esse processo que Deus permite na nossa vida. Antes que murmure, antes que reclame, antes que pense em desistir, antes que pense em julgar em alguém, antes que tentem apedrar alguém, caluniar alguém, antes que você pense em parar de tudo, cresce na graça e no conhecimento. Te prepare. Por isso que Pedro falou antes, porque o antes é uma palavra divertida, né? Eu sou ruim de português. É uma palavra que nos adverte. Antes. Montales, você vai pelo caminho? Antes. Não vai por esse, mas vai por esse aqui, porque esse aqui, o final dele tem um abismo, mas segue esse caminho aqui. Antes que tu caia, vai por esse caminho aqui, porque é caminho que para o homem aos seus olhos é bem, mas no final dele é a morte, decisões precipitadas. Antes. Agora, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor. Irmãos, nós temos que crescer nesses dois, graça e conhecimento. Não é só crescer na graça não, irmão, e também não é só crescer no conhecimento não, porque tem muitos crentes que só crescem na graça e no conhecimento não. Porque quem cresce na graça e não cresce no conhecimento, ele é o que? Como uma criança, porque só cresceu na graça. É uma criança. Por quê? Irmão, eu posso ter 20 anos de crente, posso ter 50 anos de crente, eu posso ter tantos anos de crente. Se eu cresci só na graça, eu sou uma criança ainda. Criança é aquele que se decide de si próprio, porque está crescendo só na graça. E aquele que às vezes pensa que sabe tudo e não sabe nada.
É aquele que pensa que já conhece os mistérios e as coisas e não conhece nada, porque cresceu só na graça e ainda é uma criança. É aquele teimoso: eu não vou dever de satisfação para ninguém, eu não vou temer o homem, eu estou servindo a Deus. É uma pessoa ignorante. Eu faço o que eu quero, do meu jeito. Não vem com esses conselhos para mim não, porque eu já sei de tudo. É uma criança, porque cresceu só na graça. O que é a graça? Graça, irmão, é o favor de Deus. Na graça você vai crescendo, o quê? Você vai recebendo experiência, você vai passando pelas coisas, mas conhecimento não está tendo nada, porque só cresce na graça. Eu jejum 40 dias, 40 noites, e eu tenho os meus propósitos com Deus. Eu vou aos cultos, eu vou à igreja, eu participo de tudo, porque está crescendo só na graça. É para ele estar satisfeito naquilo, conformado com essa situação. É ainda uma pessoa criança, porque está conformado só com o leitinho materno, irmão. Só o leitinho materno ainda. Pastor, não pega no meu pé não, porque senão você vai me perder. Pastor, não me cobra muito não, porque senão você vai ficar sem meu dízimo. O dízimo é grande. Mas o dono daí, você pode sair, mas o dono da igreja é Jesus, irmão. Ele é dono do ouro e da prata. Ele que manda em tudo. Porque tem pessoas, irmão, que só crescem na graça e vai crescendo na ignorância. Por isso que Pedro falou: antes de tudo aquilo que falamos, crescei na graça. É o crente criança, só cresce na graça. Ele pode passar prova, ele pode passar luta, ele pode passar dificuldade, mas ele está firme, mas está crescendo só na graça de Deus, o favor de Deus, porque o favor de Deus não deixa cair, não deixa desistir, segura na presença dele, guarda ele do mal, livra ele da queda, livra do escândalo, protege de tudo, mas ainda é criança. Fala o que pensa e age da forma que quer, porque ainda é criança. Cresceu só na graça. Pedro já falou isso aí, irmão. Pedro já entendeu. Antes crescei na graça, porque quem cresce só na graça eu considero só criança. É uma criança. Pode ter 20 anos de crente, mas é uma criança. Pensa que sabe tudo, não sabe nada. Pensa que entende tudo, não está entendendo nada, porque ele está seguindo os seus próprios preceitos. Ele não segue, ele não obedece, ele não segue, não tem visão. Ele age da forma que ele quer ou ela, vice-versa, irmão. Irmão Sebastião, o negócio é assim, se eu posso fazer dessa forma aqui, se eu acho assim. E às vezes se ele for, ele vai falar: você quer ensinar padre a rezar a missa? Eu já sei tudo isso. Antes do Senhor falar para mim, Deus já me revelou. Antes do Senhor falar isso para mim, eu já sei fazer. Eu conheço tudo. É porque cresce só na graça, irmão. Sabe de tudo, mas não sabe nada. Por isso que Pedro fala: cresce antes. Por isso, irmãos, de entender, ele falou antes. É antes. Tudo tem uma preparação antes. Porque nós atropelar a leitura, irmão, e não ver a profundidade do versículo é fácil. Ler o Salmo 23 e atropelar ele. Senhor, meu pastor, nada me falta lá, já sabe de qual está atropelando. Vai na profundidade do Salmo 23 para ver o que você vai descobrir ali. Aí lá vem o Salmo 91, Senhor, aquele que habita no esconderijo do alto, atropelou, sabe até de cota, até na cabeceira da cama, a folha está empoeirada, amarelada, encargida, mas medita, profunda, você vai descobrir o significado do Salmo 91, o que Deus está querendo dizer nisso.
Mas Pedro diz: antes, tudo tem um procedimento na nossa vida, irmão. Antes, crescer na graça e no conhecimento. E aí vem o que? Crescer na graça. E depois fala: e conhecimento de nosso Senhor. Tem muitos que falam: tem que ter conhecimento, irmão. Conhecimento não é teologia. Eu não discordo, não. Isso aqui tem que meditar. Mas tem muitos que não estão conhecendo o Deus que serve. Crescer na graça. Além de você crescer na graça, não continua sendo menino, não. Para você amadurecer na fé, aprenda, como diz, e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu? É o sujeito do que? Composto? O que é? A palavra a letra E. Ajuda aí, irmão. O conhecei e conhecimento de nosso Senhor. Como, irmão, nós vamos crescer? Tem que crescer na graça. Um filho, ele cresce, mas ele tem que conhecer o pai e a mãe. Como? Não é o nome, não. Ele tem que conhecer o pai e a mãe, porque ele tem que aceitar o que o pai e a mãe vai instruir ele no decorrer da sua caminhada. Deixa um filho crescer sem conhecimento do pai e a mãe, para ver como é que fica um filho, irmão. Cresce na graça. Seja criança, come o leitinho e tudo. Não se conforma a ser só criança através da graça, mas tem um conhecimento com Cristo. O que quer dizer? Aprenda a conhecer a Cristo. O que é? Aceita os propósitos e os preceitos do Senhor que Ele quer aplicar na minha, na sua, na nossa vida. Nós temos que aceitar o que Jesus quer da nossa vida. Mandamento é primeiro, meditar na lei do Senhor dia e noite. Já vamos ler o conhecimento, porque Pedro diz: antes que as heresias venham e te confunda, antes que as heresias venham e te conquista, antes que as coisas venham e te levam lá para o abismo, antes que as coisas venham, crescer nisso aqui, conhecimento também. Como? Através disso também nós vamos conhecer quem é Jesus. Crente que não passa por prova alguma coisa, como é que vai conhecer Jesus que serve, irmão? Os procedimentos de Jesus. Como nós vamos conhecer a Deus que servimos? Antes crescer na graça e depois no conhecimento. Graça, procedimento cristão, até você chegar a uma estatura, até você chegar no nível, em um ponto. E depois de tudo isso, conhecer a Jesus. De que maneira? Aceita o que Ele quer de ti, aceita o chamado dEle. Se Ele te pedir para descer, desce. Se Ele te pedir para humilhar, humilha-te. Se Ele te pedir para perdoar, perdoa. Se Ele te pedir para adorar, adore. Se Ele te mandar lá no deserto, vai. Se for mandar lá na cova dos leões, não se preocupa não. Se for andar na fornalha de fogo, não se preocupa não. Se for na tempestade em alto mar, não te preocupe não. É aí aonde nós vamos conhecer Jesus. Os discípulos só conheceram Jesus em dois fatores que eu vejo. Primeiro, é aquele que Ele levantou e eles olhou e disse: quem é esse que até o vento para e o mar calma? O outro fator é aquele que Jesus veio andando sobre as águas, o discípulo atemorizado, e Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, faça que eu vá até a Ti. Porque na vigília da noite, irmão, é a hora que o Senhor está lá em alto mar. Desculpa, é a hora que Jesus vem até a mim. É aceitar, ouvir a voz de Deus. Quantos nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Samuel, antes que as lâmpadas estavam ali, ele ouviu a voz chamar: Samuel. Foi lá no profeta: tu me chamaste, Senhor, eis-me aqui? Não, volta a deitar, não te chamei. Pela segunda vez ele foi lá de novo. E na terceira vez, quando ele falou: olha, quando você chegar lá na sua cama, você ouvir a voz de novo, você vai responder assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. É conhecer Jesus, é conhecer a voz do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus diz:
eu sou bom pastor, e a minha ovelha conhece a minha voz. A voz de Jesus ninguém se confunde não. A voz do Senhor ninguém se mistura não. Então cresceu na graça, cresce no conhecimento. Aprendemos a conhecer quem é Jesus que nós servimos. Porque não adianta, pode vir todas as vozes, mas nós sabemos conhecer e discernir a que provém do Senhor. Porque quem conhece Jesus discerne, irmão, o que é a voz do Senhor. Não se confunde com qualquer vozinha não. Não se confunde com qualquer barulho não. Tem muito fogo estranho aí, que tem muita gente se confundindo com fogo estranho. Ali está Jesus, é Jesus que está falando, é o mestre que falou. Não, irmão, se nós conhecemos a Jesus, a voz do Senhor não se mistura, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Por isso que ele fala, eu sou o pastor. Como é que fala? Eu sou o pastor, nada faltará. Esqueci, como é que é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor não chegou assim, você, ele, não. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aprendemos, irmão, crescemos não só na graça, não só crescemos só no conhecimento. Porque quem cresce só no conhecimento não cresce na graça. Quem cresce só no conhecimento, para fechar, é carnal. Por quê, irmão? Crescer só no conhecimento é carnal, irmão. É o crente carnal. É o crente que não admite nada. É o crente que não admite seus erros. É o crente que não aceita, às vezes, ser advertido ou corrigido. É o crente que tem a visão curta, que só olha defeito, que só vê problema, só vê dificuldade. É aquele que só cresce no conhecimento. Eu sei de tudo e pronto. Vem que eu já sei de tudo. Tenta nem não vem me explicar não, que eu já sei o que é que você vai falar. Eu já sei de tudo, fica quietinho aí. É o crente que não tem sensibilidade nem flexibilidade. Precisa de passar no procedimento para adquirir isso, porque às vezes só cresceu no conhecimento. É o crente que eu me considero ele carnal. Irmão, porque às vezes não admite, não aceita, não quer saber. É o crente carnal. Mas quando cresce na graça e no conhecimento, é o crente temperado. Só na graça é o que? Criança. Dá conta de andar sozinho. Só o que? No conhecimento é o carnal. É o crente que está prontinho, a boca está preparada e afiada para dar uma resposta. Você já viu aqueles crentes assim? Ô irmão, eu senti uma falta do senhor, da senhora. O que aconteceu? Se você sentiu falta minha, é porque ele foi lá saber o que estava acontecendo comigo. Irmão, tem gente que dá uma resposta, é o carnal. Não tem sensibilidade nem flexibilidade. Pode responder, ô irmão, graças a Deus, eu vejo que eu sou importante, que você sentiu a minha falta. Você orou por mim? Então é motivo de eu estar de pé, irmão. Vai lá em casa me visitar, vai lá tomar um cafezinho comigo, vamos bater uma prosa lá. Sim, irmão, flexibilidade. Mas tem uns, se você sentiu a minha falta, por que você foi lá me ver? É o carnal. Porque cresceu no conhecimento só, não na graça. Não cresce só no conhecimento, eu sei de tudo. Eu me formei. Porque não tem flexibilidade. Mas Pedro falou, olha, antes crescei na graça. Eu não consegui nem mandar umas referências bíblicas. Mas antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos a conhecer a Jesus. Vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento. Não cresça só na graça não, irmão, senão vai ser menino toda a vida. Não vai ter maturidade espiritual. Não cresce só no conhecimento não, irmão.
Não vai ser um crente boca dura, carnal, mas cresce na graça e no conhecimento. Medita na palavra do seu dia e noite, que é essa palavra que nos fortalece. Lembramos que o processo de Deus não é de um dia para o outro. Vamos parar para refletir alguma coisa hoje? Você e eu. Deus tem uma promessa na minha vida e na sua. Será que tem alguma coisa que está nos retardando de receber o que Deus prometeu para nós? Às vezes tem crente que só está debaixo de taca. As coisas estão amarradas assim, parece que não abre. Parece que não deslancha, aquela amarração, parece que o pé não sai do lugar, é igual um carro atolado. Mas já parou para nós pensar o que é que está nos impedindo de receber de Deus? E às vezes Deus está só pondo no processo. Às vezes vou te pôr no engenhoca, meu filho. Se deserto está dando certo, nem o vale, vou te pôr no engenhoca, eu vou te espremer. O que é isso aí no engenhoca? É a mesma coisa de dizer assim, olha, está lá em Isaías. Abre comigo aí, vamos lá em Isaías. Quero fechar aqui. Isaías foi arrebatado aqui da Bíblia. Acho que é Isaías 23. Oh, glória a Deus. Eis que eu te purifiquei, não como a prata, mas passei na fornalha da aflição. Está mais ou menos assim. Oi? Acho que é Isaías 23, se eu não me engano. É 30. Como você quer, não acha. A mente parece que... Não, irmão, Isaías 48:10 diz assim: 48:10. Eis que te purifiquei. Veja bem. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Pensa, uma aflição ela é diferente de tristeza, e a aflição é diferente de angústia. A aflição é terrível. A tristeza, se alguém conversar alguma coisinha com você, você logo está rindo. A angústia, você pode estar angustiado, aflito que for, dá uma voltinha, está de angústia, mas surge alguma coisa, você esquece daquela angústia, do problema, você anima. Mas a aflição, ela vai ao extremo. Ela quer dominar a alma, quer dominar a mente, quer dominar o coração. Se não tiver cuidado, ela leva a pessoa a ter uma atitude na vida ao extremo, ou se suicida, ou entra em transe, ou ela fica com o psicológico de uma forma, porque a aflição é grande. A aflição deixa você sem fôlego, deixa você às vezes sem ar, deixa você sem canto, deixa você de uma forma inquieto, deixa você em tipo de atitude, parece que você está de um jeito que, ô Senhor, eu quero fôlego, eu não estou conseguindo. Você está sufocado, a tua alma está sufocada. É a aflição que Davi passou no Salmos 42, porque te abates dentro de mim, ó minha alma. Espere em Deus. É a aflição. Deus nos permite passar na fornalha da aflição. Vou te botar lá no vale, não. Vou te colocar no vale. Não vou te levar no deserto. Não. Não vou fazer isso não. Eu vou te provar agora na fornalha da aflição. Ou prova terrível, que todos nós, ninguém escape de não passar por isso não, irmão. E ninguém entende quando está passando por isso. Não adianta, não tem explicação. Nem eu vou entender o porquê que eu vou passar, nem você vai entender porque que está passando. É de uma forma, ninguém entende. Entra em transe, entra em pânico, entra numa situação, parece que está perdendo as forças, ou parece que está nadando. Meu Deus, se eu não nadar eu vou morrer afogado. Começa a entrar numa crise. É a fornalha da aflição. Parece que é o estágio mais doído na vida do crente. É essa aí, irmão. Deus permitiu na vida de Jacó, ou de Isaías. Nem
Sadraque, Mesaque e Abednego, nem Misael, nem Ananias e outro que eu esqueci o nome, que são esses 3 personagens, eles não passaram essa aflição diante de Nabucodonosor quando falou: vou te jogar lá no fornalha de fogo. Nem eles sentiram essa aflição. Nem Daniel tampouco, quando foi lançado lá na cova dos leões, ele não sentiu essa aflição. Sabe qual foi a aflição de Daniel? Foi quando o anjo desceu, ele ficou trêmulo, sem força. Nem Jacó passou por essa fornalha da aflição. Agora Abraão, eu sinto que ele passou. Uma promessa de Deus dada a ele. De repente Deus pede aquela bênção dele. Que situação ficou aquele homem? Até ele chegar lá e Deus bradar: não faça isso não, porque coisa mais linda quando Deus diz: agora tu provaste que é o meu amigo. Passa por essa fornalha que lá na frente Deus vai nos chamar de amigo. O que é amigo? Tu és obediente, tu és fiel a mim, você se santifica mesmo na verdade, que é a minha palavra. Sejamos, irmão, amigos de Deus. Vamos aceitar o processo do Senhor. É dolorido. Está passando pela fornalha da aflição? Ô irmão, é duro. Não dá conta de cantar, não damos palavras de oração. Tentamos fazer um propósito com Deus, é difícil cumprir. Porque hoje em dia, irmãos, hoje em dia está difícil do crente levantar um propósito na presença de Deus. Está difícil por quê? Porque o próprio crente tem medo de fazer e não dá conta de cumprir. Eu não vou fazer porque eu não sei se eu vou dar conta de cumprir. Eu não vou fazer porque eu não sei se eu vou ser fiel até o fim desse propósito. Por isso que hoje, irmãos, se nós não crescer na graça e no conhecimento, nós vamos ficar um crente raquítico, doente, fraco e presa fácil para o inimigo. Mas vamos aceitar o propósito de Deus. Por favor, colocamos sobre os pés. Quinta-feira, o grandioso culto. Aceitamos o processo de Deus. Aceitamos o que o Senhor quer conosco. Tenhamos firmeza. Tenhamos amadurecimento. Cuidamos da nossa alma. Nesse processo nós vamos ganhar raízes. Nesse processo vamos ser purificados. Nesse processo vamos enfrentar ainda desafios. Nesse processo nós temos que ser forte. E nesse processo com certeza vamos ter resultados na presença de Deus. Mas não desanimamos, não enfraquejamos, sejamos fortes, porque o Senhor Deus é a nossa fortaleza. Amém? Vamos levantar um clamor. Se for possível, o irmão João, mais a sua esposa, vinha aqui, já está aqui, vamos estar orando. Vamos levantar um clamor para o nobre casal, para esta jovem por nome Gabriela, para as suas filhas gêmeas, que é Maria Alice e Maria Cecília, ao senhor Domingos, que é saúde, ao irmão Francisco, que é saúde, também ao Gabriel, que é uma família, Gabriel, Poliana, Gabriela e Emanuela. Creio que eles estão acompanhando a transmissão. Quantos fazem um pedido de oração? Quem queira receber, venha aqui à frente. Expulgue para fora, jogue para fora. Não deixe essa coisa atrapalhar a tua bênção, não deixa nada atrapalhar a tua vitória, não deixa que isso retarda a promessa de Deus na sua vida. Jogamos para fora. Se ainda falta alguma coisa em nós, vamos ver para nós jogar isso para fora. Não vamos aceitar isso na nossa vida, não. Vamos ser flexíveis. Vamos ser sensíveis na presença de Deus. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, meu Deus, por a tua palavra aos nossos corações.
Eu louvo ao Senhor por tua presença, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nós queremos fazer um clamor aqui nesta hora. Clamor pela vida do teu servo, irmão João, a sua esposa Vanilda. Eles estarão fazendo uma viagem, é retorno, querendo o Senhor surpreenda a medicina, surpreenda esse casal com um milagre, surpreenda estas vidas naquilo que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus, o Senhor é médico por excelência. Dê vitória a estas vidas, Senhor. Sobre essas estradas, os livres dos perigos, dos acidentes. Meu Deus, proteja os teus filhos, tanto na saída como na chegada de destino. E da mesma forma, traga em segurança aos teus servos, para que no regresso também possa testemunhar do milagre. É nossa esperança, é a nossa convicção. Eu vejo que seja deles também, em nome de Jesus. Toma, Senhor, esta irmã Gabriela, que foi cometida por esse Covid, está hospitalizada. E estas crianças, meu Deus, que por força maior, elas tiveram, Senhor, ter que ter um caso prematuro, e elas estão incubadas, que é a Maria Alice, a Maria Cecília. Toma essas filhas e toma esta mãe. Te pedimos um milagre na vida de cada uma, Senhor. Conceda as tuas bênçãos sobre elas, em nome de Jesus, para que nós também possamos, ó Pai, ouvir os testemunhos destas vidas, as notícias, as boas novas, para que possamos também transmitir aqui para a igreja que o Senhor continua sendo Deus de milagres. Toma o Senhor Domingos em tuas mãos, cobre ele com teu sangue. Visite ele ali no leito de hospital. Tu és o Deus que do impossível o Senhor possa transformar o possível. Entre sobre o organismo dele, no corpo físico interno e externo. Arranque pela raiz esta doença, esta enfermidade. Se o Senhor tem um plano nesta vida, que o Senhor venha cumprir na vida dele, seja em vida, meu Pai, ou seja conforme a tua vontade. Oramos por ele, ao irmão Francisco. Senhor, meu Deus, os médicos falaram que ele tem que fazer uma cirurgia, mas eles esqueceram que eles servem ao médico dos médicos, que é o Senhor. Que o Senhor não permita que o Senhor entre em providência nesse organismo dele agora. Sara esta vida, cure ele deste mal, que ele venha ter uma recuperação, que até os médicos possam ser surpreendidos com este poder, meu Pai. Em nome de Jesus oramos. Oramos por esta família, o senhor Gabriel, irmã Poliana, irmã Gabriela, essa criança Gabriela e Emanuela. Abençoa esta família constantemente, livra dos más olhares, dos que usam de engano. Em nome de Jesus oramos por todos. Oramos também, Senhor, pelos irmãos que estão ali na chácara, no sítio, nas fazendas, que estão pedindo oração. Abençoe a cada um de forma poderosa, de perto e de longe, e todos que vieram aqui à frente. Manifesta o teu poder e abençoa a cada um. Meu Deus, no nome de Jesus, eu profetizo na vida das crianças, eu profetizo na vida dos obreiros, eu profetizo na vida das irmãs, eu profetizo sobre os departamentos, eu profetizo sobre todos no nome de Jesus. Em nome de Jesus, segundo a tua vontade, cura, portas abertas. Eu profetizo que cai por terra todo gigante. Eu profetizo tudo aquilo que atrapalha do teu filho e da tua filha receber as bênçãos, tudo aquilo que está retardando as tuas promessas na vida dele, que possa jogar para fora, que possa ter forças para regenerar, que possa ter forças, meu Pai, que possa também, Senhor Deus, renunciar todo ciúme miserável, no nome de Jesus, cai por terra. Isso não provém de ti. Lança por terra todo este mal, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo a vitória, seja feita a sua vontade, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, Senhor. Amém e amém. Aonde você está, curve a sua cabeça, por favor. Que o amor do nosso eterno Deus,
e a graça do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo, e que as benditas consolações do teu Santo Espírito continue estando com todos nós, não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. E juntos com a voz forte, bem alegre, dizemos: meus irmãos, uma paz do Senhor, uma boa viagem ao casal. Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um. Vamos seguir o conselho, irmão, antes que o mal penhore. Continuamos crescendo na graça e no conhecimento. Vamos nos revestir, vamos nos guardar na presença de Deus. Eu conto com os cooperadores, ajuda a fechar as janelas, portas, ajuda aí, irmãos, banheiro, porque termina o culto, só fica um aí na peleja. Vamos unir as nossas forças aí. Uma paz do Senhor aos irmãos internautas. Que Deus abençoe a sonoplastia, Deus abençoe os obreiros, em Cristo Jesus. Tenho que falar. Não esqueça, quarta, quinta-feira o culto com o ciclo de oração. Venha e traga mais um, hein? Vai ser bênção. Ele mudou a minha vida. Eita glória, maravilha, Jesus. Ele mudou o meu viver. Ele mudou a minha mente. Hoje eu canto diferente. Agora eu posso dizer: Ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu viver. Ele mudou a minha mente. Hoje eu canto